temos um assunto bastante importante, né, para tratarmos aqui nessa noite. Então, eu vou fazer uma oração e já vou fazer uma breve introdução, fazer uma apresentação do reverendo Christoph e já colocá-lo em tela, para que ele possa, então, trazer este assunto para nós nesta noite. Feche seus olhos aí onde você está e vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando ao longo dessa transmissão. Deus bendito, Deus supremo, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, na tua infinita bondade, providenciou este meio para que estivéssemos aqui aprendendo mais do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que não é o meio ideal. O nosso anseio, Pai, é estarmos juntos, como igreja, podendo ouvir uns aos outros cantando, podendo te servir no ajuntamento solene, Pai. Sabemos que esse momento não é um culto, mas ao mesmo tempo, Pai, cada oportunidade que temos, nós nos lembramos que fomos privados deste momento. Por isso, tem misericórdia de nós, Pai. Restaura a adoração coletiva do teu povo, Pai. Nos abençoa, nos conduz. Que esse tempo, Pai, seja de edificação nas nossas vidas. Que os nossos corações se voltem para o Senhor. E que possamos experimentar a grandeza da tua obra santificadora em nossas vidas, Pai. Usa o reverendo Christoph, que o teu servo traga a tua palavra aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, nós vamos então dar início, lembrando que o nosso tema é o poder de Deus em nossa santificação. O poder de Deus em nossa santificação. A vida cristã, ela é marcada por desafios, especialmente no que concerne a uma vida piedosa. Viver de maneira agradável ao Senhor é o alvo de todo cristão autêntico. Entretanto, quais benefícios nós temos em Cristo para seguirmos nessa direção? Por vezes, nós pensamos que Deus está distante, esperando melhorarmos a nossa vida para que então possa desenvolver a nossa intimidade com Ele. Mas nos esquecemos que em Cristo nós temos tudo aquilo que é necessário para caminharmos de modo agradável a Deus. Ele não está distante. Ele está em nós, provendo bênçãos para caminharmos nos desafios da caminhada cristã. Como eu falei, está conosco o reverendo Christoph Vicente, que é casado com a nossa irmã Narinha e tem 2 filhos, Thomas e Cristine, né? Cristine está a caminho, mas certamente já é muito amada pela família e por aqueles que estão próximos, né, e que conhecem essa família. Reverendo Christoph, os irmãos conhecem, já esteve conosco, não é, em uma programação da nossa igreja, inclusive pregando no domingo, né, nos abençoando com uma aula pela manhã e pregando no culto solene à noite. Ele esteve conosco, ele é pastor da igreja presbiteriana Manancial, em Natal. Inclusive, presbítero Léo e presbítero Gullit estiveram com a nossa UPH, são presbíteros da igreja do pastor Christoph e estiveram conosco também, nos abençoando. Tá bom? O nosso irmão já há algum tempo tem lutado, né, na área do aconselhamento, inclusive tem pós-graduação nessa área, em pregação, e ele é também editor da editora Naderi Publicações, tá? Então, eu espero que esse tempo, sem sombra de dúvidas, será um tempo abençoador para nós. Então, eu vou colocá-lo aqui em tela para que ele dê uma saudação para a igreja e aí, então, ele faça uma exposição daqui a pouco, tá? Mas eu vou colocar ele em tela aqui. Reverendo Christoph, boa noite, meu irmão. O microfone tem que... É muita tecnologia esse aplicativo. Boa noite, igreja. Boa noite, pastor Leomar. Bom estar com vocês aqui nessa conversa e estudo na palavra de Deus. Amém, meu irmão. Para nós é um privilégio, né? Tê-lo aqui conosco. Certamente nós teremos um tempo bastante abençoador. Tá bom? Amém. Narinha está com quantos meses, reverendo? Pastor, eu creio que 5 meses. Eu digo creio porque eu me perdi nas contas da semana, mas é por aí.
É normal, né? Mas que bom, né? Eu lembro quando eu chego para minha esposa e perguntava assim, tá de quantos meses? Aí ela, 27 semanas, 32 semanas. Aí eu ficava fazendo os cálculos assim. Eu não, diga mês que é mais fácil, né? Pois é. Não entendia Mas tá muito bem, naquela não, fase em mas que o bucho já está aparecendo de uma forma mais clara. pronto, é isso que interessa pra gente. É bom saber que tá evoluindo, tá dando certo, né? Tá bom, meu irmão. Então, como eu disse, irmãos, o reverendo Christoph vai expor o tema aqui para nós. Fica à vontade, reverendo. Após essa breve exposição, nós então teremos uma interação entre nós. Fique atento para aquilo que Christoph vai falar e ao longo daquilo que ele for falando, se você tiver alguma pergunta, coloca aqui no chat, tá? Que eu vou estar observando isso e aí após a interação com ele, eu vou poder então trazer a sua pergunta para que ele possa responder. Tá bom? Christoph, que Deus te abençoe. Amém, E te pastor. conduza. Amém. Irmãos, como eu falei, é uma alegria estar com vocês por esse meio, conforme o pastor Leomar descreveu, e poder meditar sobre um tema tão precioso, queridos. Não foram poucas as vezes, irmãos, que, como pastor, precisando lidar com lutas no meu próprio coração como crente e com as lutas dos irmãos no meio do povo de Deus, que todos eles lidavam e chegavam no último ponto, que era esse. Não importasse qual seja a luta, não importasse qual fosse a luta, né, qual seja a questão, o pecado envolvido, todos eles, depois de um amplo conhecimento acerca do pecado, depois de compreender de uma maneira mais profunda a vileza do seu próprio coração, a nossa incapacidade, depois da lei do Senhor expor quem realmente nós somos como um espelho que reflete a nossa face, a nossa imagem, a se deparar com o seguinte pensamento ou o seguinte sentimento: eu sei qual é o meu problema, eu sei qual é o meu pecado, eu sei que está errado, mas eu não tenho poder, eu não tenho forças para fazer diferente, eu não tenho forças para poder não ser entregue à ansiedade, ao medo, ou a pecados sexuais, ou a pecados da língua, de mentira, fofoca, ou coisas do tipo. E essa é uma luta, irmãos, do coração do povo de Deus, essa é uma luta do nosso coração, e se você foi exposto à verdade da palavra de Deus sobre você mesmo, provavelmente você já se deparou com esse sentimento de ver que o que você é e o seu coração, ainda que regenerado, nova criatura, transformado, ainda está longe do padrão da palavra de Deus e se sente quase que desfalecido, né, sem forças para poder chegar lá. A grande questão aqui, irmãos, reside na maneira como nós lidamos com a santificação. Qual é a nossa concepção de santificação? Como nós devemos lidar com ela? Se nós nos lançamos nessa caminhada cristã com uma visão errada de santificação, crendo de uma forma errada e buscando viver e pautar a vida conforme uma crença equivocada, nós vamos ter muitos sofrimentos nessa questão. E hoje, queridos, nós vamos refletir exatamente sobre esse tópico, de onde ou qual é o poder para a santificação. E como o tema já anuncia, é o poder de Deus na nossa santificação, mas como que a Escritura nos ensina isso de forma clara? E hoje nós faremos isso, irmãos, a partir de Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Eu lerei todo o texto para os irmãos estarem situados do contexto, explicarei brevemente o contexto, mas nós vamos focar apenas no versículo, a parte do versículo 18 e o versículo 19. Tá bom, irmãos? Se você tiver com sua Bíblia, por favor, acompanhe com reverência a leitura da palavra do nosso Deus. Por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu povo, a plenitude daquele que tudo enche
em todas as coisas. Amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola à igreja de Éfeso, né, quando ele estava preso na sua primeira prisão em Roma. Paulo foi preso 2 vezes em Roma, e nessa primeira prisão ele escreveu Efésios, também Colossenses, Filipenses. O interessante dessa carta, irmãos, é que normalmente o apóstolo Paulo escreve às igrejas respondendo questões doutrinárias, problemas doutrinários ou morais que aquela igreja tenha. Então, você tem, por exemplo, Coríntios cheio de problemas morais e doutrinários, você tem Colossenses com um problema doutrinário gravíssimo, Tessalonicenses uma má compreensão sobre a volta de Cristo. E normalmente essas cartas elas são respostas a problemas, a erros e a doutrinas. Porém, irmãos, Efésios é interessante porque aparentemente não nos mostra, não transparece nenhum problema que Paulo tenha que enfrentar. Simplesmente Paulo está escrevendo a essa igreja, que inclusive é elogiada pelo Senhor Jesus nas cartas em Apocalipse, na carta às igrejas, como uma igreja firme na doutrina, embora àquela época tenha abandonado a primeira mão, mas ainda continuava firme na doutrina. Essa igreja, Paulo escreve para essa igreja, então, para simplesmente meditar sobre a obra de Cristo e os efeitos dela na nossa vida. E toda essa verdade, irmão, permeia toda a doutrina. O que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que tal qual Colossenses e todas as outras epístolas de Paulo, mas especificamente essas duas, a ênfase que o apóstolo Paulo dá a um aspecto, a uma realidade dessa obra de Cristo, que é a união mística ou espiritual do crente com Cristo. Tudo o que Cristo fez, irmãos, tudo o que ele fez unido ao seu povo, espiritual e misticamente, e especificamente pactualmente, como representante pactual dos eleitos. Toda a sua obra foi feita em união com o seu povo, para que essa obra tivesse validade eterna para esse povo, para além da aplicação temporal que ocorreria por meio do Espírito. E, irmãos, só para os irmãos terem ideia, Paulo repete as expressões que apontam para a doutrina da união do crente com Cristo, né? Expressões como com Cristo, em Cristo, nele, né? Com ele, e expressões similares, todas essas expressam a doutrina da união do crente com Cristo. E nessa pequena epístola, irmãos, nós temos mais de 20 menções desse fato, dessas expressões, para apontar para a doutrina da realidade do crente com Cristo. De forma que no capítulo 1 ao capítulo 4, início do capítulo 4, Paulo explica essa realidade, e do 4 em diante ele aplica, mostrando como que aqueles que estão unidos a Cristo devem viver. No início dessa epístola, irmãos, nós temos uma grande doxologia, uma grande expressão de louvor e adoração da parte do apóstolo Paulo a cada pessoa da Trindade. Ao Pai, pela eleição, elegeu os crentes em Cristo, pelo Filho, no qual nós temos a redenção, em Cristo nós temos a redenção, operou a redenção, e pelo Espírito que nos aplica essa redenção em Cristo. Então, toda a obra da Trindade, a Trindade envolvida na redenção, se dá por meio e em Cristo. E é nesse contexto, então, irmãos, que no versículo 15, que nós começamos a nossa leitura, que o apóstolo Paulo, ele irrompe em louvor a Deus, ou melhor, ele irrompe em oração a Deus, por causa do que ele ouviu da fé desses irmãos, do amor que eles tinham em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele faz aqui nessa sua oração, que é costume nas cartas de Paulo expressar a sua oração, ele ora por pelo menos 3 motivos. Nós vamos meditar apenas no último, que começa no versículo 18 e especificamente o versículo 19. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, aí o versículo 19, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, etc. Queridos, aqui o apóstolo Paulo pede para que os crentes tenham os olhos iluminados e saibam, então, tenham os olhos iluminados e saibam o poder que opera neles. Aqui nós temos 2 coisas, irmãos, que o nosso estudo vai ser estruturado dessa forma, só para os irmãos não se perderem. Primeiro, vamos ver que poder é esse que ele está orando, para que os crentes percebam, e outras coisas que nós vamos ver no decorrer. E o segundo, como é que nós experimentamos esse poder. Queridos, o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre 2 palavrinhas importantes aqui, que nós vamos aprofundar no segundo tópico, que é iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Nós temos 2 palavras aqui fundamentais, os olhos iluminados e saberdes. Então, são 2 palavras que nos mostram que o que o apóstolo Paulo está querendo aqui, irmãos, é 2 coisas. Ele ora por 2 coisas no tocante ao poder de Deus para com essa igreja. Ele ora para que essa igreja
conheça, saiba intelectualmente desse poder, dessa realidade. E segundo, para saberdes desse poder, envolve o experimentar. E no segundo tópico nós vamos ver com mais calma essa questão dessas duas palavras. Só que o ponto aqui, irmãos, é que saber experimentar o quê? O poder de Deus. Que poder é esse, irmãos? Queridos, o apóstolo Paulo, ele constrói uma descrição desse poder de uma forma maravilhosa, irmãos, porque a palavra poder por si só já seria suficiente para fazer referência a algo que é grandioso, a algo que é poderoso. Só que o apóstolo Paulo ele não para aqui, irmãos, ele adjetiva, ele coloca uma série de adjetivos em torno da palavra poder, repetindo duas vezes, para nos dar a imagem da glória desse poder. Ele diz que esse poder é supremo, a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força. Ele é supremo, ele é grandioso, ele é eficaz e ele é forte. Irmãos, o apóstolo Paulo, indo e voltando, quer que a gente tenha convicção de uma coisa: esse poder é grandiosíssimo. Irmãos, há um fenômeno astronômico chamado supernova, né? Quando uma estrela ela explode, e só para os irmãos terem uma ideia, uma explosão de uma supernova, ela é 1 zilhão de vezes uma bomba atômica. E os irmãos já devem ter visto o estrago que a bomba atômica pode fazer, né? É 1 zilhão de vezes, irmãos. Só para os irmãos terem ideia, são 33 zeros em um número só. É o poder de uma supernova. Querido, sabe o que o apóstolo Paulo quer que nós saibamos? É que o poder de Deus é muito mais poderoso do que uma supernova. A coisa mais poderosa que a gente já viu nesse universo é uma supernova. O poder de Deus é muito mais poderoso. Ele é grandioso, ele é supremo, ele é eficaz e ele é forte. E para que fique mais claro ainda, irmãos, a grandiosidade desse poder, veja o que ele fala a partir do versículo 20. Foi esse poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Irmãos, esse poder ressuscitou Cristo dos mortos, faz com que ele permaneça eternamente vivo e o assentou, tomou um homem com um corpo glorificado e levou para a presença da majestade de Deus. Foi esse poder, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando, que ele ora para que a igreja compreenda. Sabe qual é a grande maravilha disso aqui, irmãos? Sabe qual é o grande ponto disso aqui? É o que ele fala no versículo 19. Esse poder opera nos que creem. Ele diz, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, é que ele se inclui os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder, irmãos, esse poder poderoso, se nós pudéssemos falar, esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar à destra do Pai, esse poder, o apóstolo Paulo está falando, opera nos crentes, queridos. Ou seja, irmãos, se constatamos a nossa debilidade, as nossas limitações e as nossas fraquezas, se nós percebemos à luz da palavra o quão vil nós somos, o quão pecador nós somos, se nós para todos os lados onde olhamos, para a sociedade, às vezes para a nossa família, às vezes numa igreja, às vezes nos homens ao nosso redor, é pecado, dor e tristeza. E o nosso coração tende a ficar triste e desesperançoso. Paulo fala, olha para esse poder. Você não precisa sucumbir diante do poder do pecado interior que ainda habita em você, porque o poder de Deus que opera nos crentes é muito mais poderoso, capacitando-nos, rompendo as nossas limitações e suprindo as nossas fraquezas. Irmãos, essa é a maravilha desse poder que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, queridos. E não é um poder, irmãos, conforme algumas tradições evangélicas aqui no Brasil, né, na América, ela quer enfatizar, não é um poder para ficar dando pirueta, cambalhota, não. É um poder para santificação, que é o que Paulo vai falar na outra metade da epístola. É um poder que opera exatamente no fato de que nós somos incapazes de obedecer ao Senhor. Incapazes de obedecer ao Senhor por nós mesmos. E mesmo com conhecimento, nós fraquejamos, nós tropeçamos e nós caímos. E então, irmãos, vem o segundo ponto. Se esse é o poder,
E aqui nós temos a primeira resposta à oração do apóstolo Paulo. Se ele ora para que os nossos olhos sejam iluminados, com essa breve explicação do texto, sem dúvida, eu creio que isso nos traz uma lucidez do que é esse poder maravilhoso de Deus que opera nos crentes. Mas então vem a segunda questão, que é como experimentar esse poder. Como é que nós podemos experimentar esse poder? Querido, já ficou claro que não é simplesmente nós conhecermos a lei. Conhecimento da lei, da palavra de Deus, do que temos que fazer, do que nós não temos que fazer, é fundamental, é indispensável. Um crente com pouco conhecimento da palavra de Deus, ele vai pecar muito, porque é pela palavra que nós sabemos o que agrada ao Senhor e o que não agrada ao Senhor. Conhecimento da lei é fundamental, mas não é suficiente. Ele por si só, irmãos, não nos conduz à santificação. E aqui é constante a nossa confusão entre conhecer e ser, conhecer e viver, saber e ser maduro. É o tempo todo essa inconstância no nosso coração, irmãos. E a nossa experiência cristã mostra que isso não é suficiente. Quantas não são as vezes que você já pensou ou já falou para o seu pastor ou para alguém: pastor, eu sei que isso é pecado, mas eu não consigo. Pastor, eu estou lutando contra isso, mas eu tropeço ainda. Então, irmãos, conhecer não é suficiente. O que é que nós precisamos, então? Precisamos experimentar. E aqui a ideia é exatamente essa, irmãos. Quando o apóstolo Paulo fala que ora para que eles tenham os olhos iluminados, para que Deus ilumine os olhos, essa expressão, irmãos, no Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento, envolve o conhecimento. Conhecer algo de uma forma objetiva, intelectual, cognitiva. E aí ele fala, para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Esse saberdes aqui, irmãos, também envolve o conhecer objetivamente, intelectualmente falando. Mas, normalmente, irmãos, quando um judeu, e Paulo era um judeu, usa a palavra conhecimento, ele não está limitando o conhecimento simplesmente a algo intelectual. Na Escritura Sagrada, o conhecer é mais profundo do que algo intelectual. Envolve a experimentação. Só para os irmãos terem uma imagem disso, algumas versões das Bíblias, quando querem se referir, algumas traduções querem se referir que um esposo teve relações com a sua esposa, um homem com a sua mulher, comumente o texto fala assim, e fulano conheceu Cicrana, Ali não é simplesmente um conhecer qual é o seu RG, o seu CPF, não, ele teve uma íntima relação com ela. Então, o conhecer, irmãos, na Escritura Sagrada não é simplesmente intelectualidade, mas é experimentação. É experimentar. Uma coisa não subsiste sem a outra, irmãos. Eu preciso conhecer para experimentar e eu não experimento sem conhecer. Se eu conheço sem experimentar, não é um conhecimento verdadeiro ou não está trazendo os efeitos devidos no meu coração. E nesse sentido, irmãos, como nós então experimentamos esse poder que o apóstolo Paulo está falando? Se os irmãos perceberam bem, irmãos, isso aqui é uma oração. O apóstolo Paulo está orando a Deus. Orando para quê? Para que a igreja experimente esse poder. Sabe qual é a primeira coisa, irmãos, ou primeiro ponto que nós podemos elencar sobre como experimentar esse poder? É a oração, irmãos. É clamando a Deus. Paulo está clamando a Deus para que Deus dê a experimentação para esse povo, para que eles sintam e experimentem esse poder. Irmãos, e aqui fica patente a nossa tolice. Queridos, a oração é tão fundamental na nossa caminhada cristã. E aqui nós estamos vendo quando é fundamental para nós experimentarmos isso, é clamar a Deus, pedir a Ele que nos dê o experimentar. E a nossa tolice fica exposta porque nós constantemente negligenciamos a oração. Constantemente negligenciamos a oração privada na nossa devocional, negligenciamos a nossa oração familiar, no culto doméstico, nas reuniões de oração, nos cultos públicos. Nós desprezamos quando é por meio da oração que nós clamamos por esse poder. A oração, irmãos, é como a mão que se estende pedindo a Deus, Senhor, eu quero experimentar desse poder. Então, queridos, se nos carece, se nós estamos tropeçando na nossa santificação, sentindo quase que uma força de uma tonelada puxando-nos para a impureza ou para o pecado, é pela oração que nós clamamos, Senhor, socorre-nos, tal qual Pedro clamou a Cristo quando ele estava afundando no mar. Socorre-me, Senhor. Me faz experimentar esse poder que a tua palavra diz que está operando em mim. Irmãos, isso aqui não é uma teoria humana, isso aqui não é palavra de homem. Paulo está dizendo que esse poder opera segundo eficácia.
esse poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força. Queridos, nós precisamos crer nessas verdades. Nós precisamos crer nessas verdades. Muitas vezes, queridos, nós agimos como em total desconsideração para com essa realidade do poder de Deus. E aí você pode perguntar, mas pastor, como é que eu vivo em desconsideração desse poder, né, no nessas questões espirituais? Nós agimos, irmãos, como mendigos quando nós temos quando nós somos bilionários, pobres quando nós somos ricos. Nós agimos como mendigos que passam fome quando, na verdade, nós temos um banquete oferecido pelo nosso Senhor. Nós preferimos, às vezes, as migalhas que os homens, em suas teorias, propõem, quando o Senhor nos trouxe um banquete para nós nos deleitarmos na sua presença. Nós agimos como derrotados, irmãos, quando a Escritura fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós agimos, irmãos, preferindo o espírito desse mundo a preferir o Espírito de Deus que parava sobre a face das águas, o Espírito de Deus que operou a união da natureza divina de Cristo com a sua natureza humana gerada no ventre da Virgem Maria, o Espírito que ressuscitou Cristo entre os mortos, que colocou a destra de Deus Pai e que nos fez nova criação e restaurará todas as coisas, irmãos. Nós agimos em desconsideração total, irmãos, a esse poder. E, novamente, a pergunta de uma forma direta é como, pastor, então a gente pode agir assim? Nós agimos assim, irmãos, primeiro, pelo não conhecimento desse fato. É por isso que Paulo ora, Senhor, que eles percebam, que eles saibam que esse poder opera neles e eles têm que viver em conformidade com isso. Primeiro, por não conhecer. Segundo, irmão, nós desprezamos esse poder quando nós buscamos outras fontes e não consideramos esse poder como suficiente para operar em nós na santificação. Quer seja fontes humanistas, quer seja fontes místicas, quer seja qualquer outra coisa. E terceiro, por conhecer apenas intelectualmente essa verdade e não experimentarmos, e não conhecermos experimentalmente. São três formas, irmãos, pelas quais nós podemos não viver, não desconsiderar esse poder. Mas Paulo, irmãos, fala o que ele fala aqui para nos dar esperança, para que nós saibamos e para que nós experimentemos. Queridos irmãos, a oração é o instrumento pelo qual nós fazemos isso, mas a oração não é a fonte. Veja, o que nós falamos, que é o tema geral da carta, é também um tema central desse texto que fala sobre o poder de Deus, que é a união do crente com Cristo. Paulo fala que esse poder opera em os que cremos, e aí ele fala que esse Cristo é o Cristo que Deus deu à igreja, a qual é o seu corpo. Cristo é o cabeça dessa igreja. E aqui é mais uma metáfora, mais uma imagem da união do crente com Cristo. Sabe como é que esse poder, irmãos, é comunicado? Quando você está unido a Cristo. O Espírito Santo comunica esse poder. Se você não está unido a Cristo, você não usufrui desse poder. Mas se você crê em Cristo e está unido a Ele, inseparavelmente a Ele, esse poder, querido, está à sua disposição. Não viva como um mendigo quando você é bilionário, nem como um faminto, catando migalhas dos homens, quando Deus preparou um banquete para nós. Por isso, irmãos, esse senso, o senso dessa realidade, não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente um ensino geral, uma doutrina, que é uma doutrina, mas não é simplesmente isso. É uma realidade espiritual, irmãos. E ter o senso disso, a percepção disso, é fundamental para que então possamos avançar para outra etapa importantíssima, que é a experimentação desse poder na nossa santificação. Deus, irmãos, não nos justificou, nos deu corda, como se desse corda, e nos soltou para que nós pudéssemos caminhar sozinhos. Não, irmãos. O apóstolo Paulo fala que Cristo é a sabedoria, se tornou nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Irmãos, não é apenas a justificação que é feita dependendo de Cristo, mas a santificação também dependendo do seu poder. Sem mim, nosso Senhor fala, irmãos, nada podeis fazer. Precisamos estar conectados à videira e usufruir da ceifa da videira, que é Cristo, pela comunicação do Espírito Santo, para que então possamos, com o poder dele operando em nós, frutificarmos.
O Deus que começou a boa obra, ele concluirá. O poder que nos transformou lá no início, continuará nos transformando e nos levará à glorificação, conforme Judas fala no versículo 24. Irmãos, busquemos em Deus esse poder para a nossa santificação, porque apenas dele e nele nós temos capacidade para vencer a luta contra o pecado e sermos santificados por ele. É certo, irmãos, que nós temos responsabilidades pactuais, obviamente, mas, inclusive elas, é feito nesse contexto de dependência de Deus, reconhecendo que nós, sem o poder dele, não somos nada. Amém, irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Creio que a exposição foi muito esclarecedora, né? E, mais uma vez, quero encorajá-los a fazerem suas perguntas, tá? Eu gostaria de colocar uma citação aqui do puritano Walter Marshall e queria saber se você poderia fazer um breve comentário, né? Um rápido comentário, e aí a gente, então, já pula, porque acho que tem tudo a ver com o que você concluiu aqui, né? Na sua fala. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pronto, não sei se você está vendo aí, Christopher, mas... Estou vendo, pastor. Explica para nós aí. Quer dizer, eu estou vendo que ela está aí, mas eu não estou conseguindo ler, Certo. Eu vou ler aqui então. Se nos unirmos a Cristo, nossos corações não serão mais deixados sob o poder de inclinações pecaminosas, ou em uma mera indiferença de inclinação ao bem ou ao mal, mas serão poderosamente dotados de poder, inclinação e propensão à prática da santidade, pelo Espírito de Cristo habitando em nós e nos inclinando a pensar em coisas espirituais e a desejar coisas, deixa eu ver aqui... contrárias à carne. Isso, contrárias à carne. Pastor, muito bom o senhor ter citado esse puritano, o Walter Marshall. Irmãos, eu tive o privilégio de traduzir e editar esse material pela Nadere Reformati e descobri ele por uma citação de um outro pastor norte-americano e fiquei encantado e fui atrás dessa obra. Queridos, a Walter Marshall, ele, como qualquer outro crente, ele buscava a santificação no Senhor. Só que um outro puritano, Richard Baxter, ele conheceu o Walter Marshall e falava: você busca a santificação de uma forma muito legalista. Você não busca ela de uma forma evangélica, isto é, com base no evangelho, mas com base na sua força e no seu braço forte. E depois dessa conversa, Marshall começou a meditar na palavra de Deus, ele teve os seus olhos abertos e ele se maravilhou com a verdade do que nós expomos agora, sobre a união do crente com Cristo como sendo a base da sua santificação. E toda a sua obra é sobre santificação, que o título é Santificação, o Mistério de Deus, é para falar sobre esse fato. E essa citação, ela resume muito o que essa obra fala, que é na união do crente com Cristo, que o nosso coração, ele não é simplesmente, ele não está à margem, ele não está solto ao léu, ao poder do pecado, embora o pecado interior ainda esteja em nós, ele não nos domina como Senhor, e nem simplesmente ele é voltado para o estado de Adão, o estado que ele poderia escolher livremente o bem ou o mal. Não. Agora, o crente com a nova natureza, ele, pela obra do Espírito, ele tem uma inclinação para obedecer ao Senhor, embora ainda o velho homem e o pecado interior puxando-o para desobedecer. O velho homem tentando assumir o trono que pertence a Cristo apenas. E aí ele conclui: mas em Cristo nós seremos poderosamente dotados de poder, de tal forma que agora a nossa inclinação vai ser para a santidade. O Espírito habitando em nós pela união com Cristo vai nos inclinar a pensar espiritualmente em as coisas contrárias à carne. O ponto, irmãos, é que pode falar assim: mas pastor, eu sou unido a Cristo e não experimento isso, né? Qual é o ponto aqui? Irmãos, há duas coisas importantes na dinâmica neotestamentária que o apóstolo Paulo, em diversas suas cartas, fala, que é o fato, a realidade e o considerar esse fato, que é viver consciente desse fato e em conformidade com esse fato. Um crente, ele está unido a Cristo, mas ele pode viver como se ele não tivesse, como se ele não usufruísse da seiva que é a videira. Então, é como se ele... Imagine vocês um galho que está unido à videira, mas acha que ele, para produzir o fruto, ele vai produzir de si mesmo. A gente pensa assim, é um galho meio esquisito, né?
somos nós. Quando nós queremos caminhar na santificação, buscando a força no nosso conhecimento da lei, que tem que ser buscado, mas não é nele que temos a força, no nosso braço forte, nas nossas resoluções, a partir de hoje eu decido que vou fazer tal coisa. Já viu aquelas igrejas que chamam as pessoas na frente e falam assim, agora vocês tomaram decisões, a partir de agora vocês vão fazer? Decisão por si só não tem força para nos fazer, nos levar a fazer as coisas, irmãos. Quantas não foram as vezes que eu já pude também aconselhar pessoas, falar assim, pastor, mas eu saí tão resoluto do sermão, eu decidi, eu vou fazer isso, quando foi no outro dia, eu já estava fazendo totalmente contrário. Então, Marshall, pastor, né, e falando nos irmãos, Marshall, ele enfatiza exatamente isso. É pela união do crente com Cristo que nós somos capacitados com poder, e não por nenhuma outra coisa. As outras coisas, elas estão postas nesse contexto da união do crente com Cristo, mas não é a base para santificação e termos inclinações para o que é santo e espiritual. Pastor? O senhor está aí? Ok, estou aqui. Bom, então nós vamos agora começar a nossa interação, né, reverendo? Gostaria que respondesse as nossas questões. Eu separei algumas questões aqui e fica tranquilo, pode responder de maneira objetiva, né? Nós já temos perguntas aqui, o presbítero Fabrício já colocou uma pergunta aqui. Após essa interação nossa, nós vamos então passar essas perguntas dos nossos irmãos. Tá? Ok, puxa. Então, a primeira pergunta, reverendo, tem a ver com esse cenário que nós estamos vivendo atualmente, né? Sim. Você falou muito a respeito dessa fé que ela não pode ser vista apenas como um aspecto intelectualizado, ela precisa ser, de fato, experimentada. Eu acredito que nós, até pelo ambiente que nós nos encontramos, a nossa tendência é caminharmos numa direção, e isso parte também de um desconhecimento da história, né? Especialmente dos escritos dos nossos irmãos, dos puritanos, dos nossos pais, de que a experiência ela é algo absolutamente negativa, né? E aí nós rejeitamos completamente esse aspecto e caminhamos, então, numa direção muitas vezes oposta, num outro extremo, né? Onde parece que a fé ela é algo meramente intelectualizado e não algo experiencial. Então, dentro disso, analisando a interação da igreja, né, com a teologia reformada, observa-se que há um diálogo mais intelectual ou experiencial. E a questão é como encontrar o equilíbrio dentro disso aí. Excelente pergunta, pastor. Irmãos, a teologia reformada, o que a gente passou a chamar de teologia reformada, ela sempre foi uma profunda defensora do conhecimento verdadeiro. Só que alguns pensam que esse aspecto experimental, experiencial, ele veio com movimentos carismáticos, e agora nós reformados precisamos procurar um meio termo, aí, um movimento dialético entre a nossa fé reformada, a doutrina correta, e a experiência carismática, né? Claro que os nossos irmãos pentecostais, eles são irmãos nossos, mas o ponto é que a nossa concepção de doutrina, de teologia, sempre casou as duas coisas. Só para os irmãos terem ideia, no prefácio à Confissão de Fé de Westminster, 44 puritanos escreveram esse prefácio ao documento, e eles falaram sobre a importância do conhecimento para a piedade, a importância do conhecimento para lutarmos contra o erro, e eles vão, e no meio do prefácio fala assim, mas deixa eu só deixar claro para você, leitor, que nós não estamos falando de um conhecimento simplesmente intelectual que fique na sua mente, mas nós estamos falando de um conhecimento que vá para o coração, que seja experimentado. Então, irmãos, sempre a nossa tradição, eu vou assim chamar, a teologia reformada, ela enfatizou as duas coisas. Em tempos modernos que isso caiu, houve uma dicotomia, talvez por uma influência do racionalismo, talvez por causa do avivalismo norte-americano, muitos presbiterianos e calvinistas precisaram lidar com histerismo no meio norte-americano. E Jonathan Edwards, irmãos, ele como um pastor calvinista, né, não era presbiteriano, mas era reformado calvinista, ele escreveu obras para mostrar aos calvinistas que não precisava ir para o outro lado, que era o que estava acontecendo, né, por causa da histeria carismática que estava acontecendo no meio norte-americano. Muitos passaram a dizer assim, não, então a experiência não faz parte da vida cristã, não faz parte da vida, experimentar as coisas, sentir as coisas.
E aí, Jonathan Edwards vai falar assim, não, as afeições, que é exatamente o experimentar as verdades, elas fazem parte da vida cristã. Ele começa a falar amor, paz, alegria, todas elas são afeições, são inclinações do coração, são coisas que são experimentadas. Então, pastor, o que nós precisamos nesse contexto, né, de estudo e retomada da teologia reformada, e de estudo da teologia reformada, é voltar verdadeiramente à teologia reformada. Se nós fazemos um movimento pela metade, e aqui está diante de vocês um jovem pastor, tem 27 anos, mas que há 10 anos, 11, 12 anos, quando começou a estudar teologia reformada, né, nos seus primeiros anos, lidou dessa forma, de uma forma totalmente incongruente com a fé reformada, sempre fazendo muito conhecimento e tendo uma dificuldade com a experimentação. Não, a experiência, o viver a verdade é fundamental. E aqui, irmão, deixando claro, é o viver, a experiência é experimentar, é sentir, e não é um sentimentalismo pueril, sem nenhuma regulação. Não, é regulado pela palavra, mas é sim sentido, afetos. Não há nenhum problema de um crente reformado chorar diante da pregação da palavra de Deus, ou ter o seu coração exultando de alegria, né? ou coisas do tipo. Mas, então, nós não precisamos ficar catando de outras tradições, não. A própria teologia reformada nos passa essa verdade, irmãos, que há, na sua concepção de doutrina, o conhecimento doutrinário que tem que levar a experiência do coração a sentir, a viver essa verdade, e não simplesmente ficar no conhecimento. Perfeito. Acho que esse esclarecimento, né, ele é muito importante, porque hoje, volta e meia, nós nos deparamos com algumas publicações na internet, né? Nós precisamos aprender com os pentecostais, né? Como se nós fôssemos de uma categoria de insensibilidade absoluta. E nós temos, por exemplo, o Joel Bick, que escreveu Espiritualidade Reformada, onde ele fala muito a respeito disso, dessa fé experiencial. Então fica registrado aí, irmãos. O senhor tira pela imagem que inventaram dos presbiterianos, né? Que são gelados, são frios. Sorveterianos, né? Recebe até esse apelido aí. Carinho. Mas, enfim, eu acredito que esse título, né, se deve muito àqueles calvinistas que não sabem, na verdade, o que é calvinismo, que não conhecem a sua tradição, né, que não conhecem a história. Porque quando a gente vai para a história, quando a gente estuda períodos como os dos puritanos, voltando, né, eu vou voltar bem agora, né, que influenciou, obviamente, o pensamento dos reformadores e que certamente influenciou, de certa forma, o pensamento dos puritanos. Você tem muitos pais da igreja, né, que enfatizavam essa questão também. Então, é muito importante nós entendermos isso. Se você se depara com alguém que diz, eu sou reformado, mas esse negócio de orar é coisa de pentecostal, ou esse negócio de se emocionar diante de uma pregação, irmão, só deixando uma coisa clara, se você não chora diante de uma pregação, você não é menos crente do que quem chora, né? Veja que nós não estamos falando do sentimento pelo sentimento, mas nós estamos falando de algo que, de fato, é produto de convicções firmes, né? Então, não há nenhuma dificuldade quanto a essa questão. Mas é importante que você entenda esse aspecto da experimentação da fé. Isso é bíblico, né? O que nós estamos vendo aqui, diante do que o reverendo Christoph trouxe para nós. Bom, reverendo, ainda tratando, né, sobre o que foi exposto, a pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento é como nós encontramos em Cristo todas as bênçãos necessárias para uma vida piedosa. Bom, eu sei que em Cristo eu tenho todas as bênçãos necessárias para uma vida piedosa, mas exemplifica para nós, fala um pouco mais sobre como a gente encontra essas bênçãos em Cristo para a nossa santificação. Pastor, o como implica em meios, né? Irmãos, quando Cristo nos converte, o seu Espírito nos chama arrebatadoramente, né, irresistivelmente, ali se dá a aplicação de todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. É por isso que, inclusive, Paulo ora nesse sentido, né? Bendito seja o Deus e Pai que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e o Espírito Santo sela, ele aplica essas bênçãos.
E essa aplicação inicial, ela é continuada. Ela não é uma aplicação, como eu falei no sermão, pontual. Então o Espírito acorda e vai lá, se vira. Não. O Senhor chama uma comunhão contínua e continuada com o crente na sua caminhada. E um dos fatores importantíssimos para usufruir dessas bênçãos espirituais é o que a nossa teologia passou a chamar, uma verdade na Escritura Sagrada, de meios de graças. Os meios de graça são os meios pelos quais Cristo nos comunica a sua graça e as bênçãos do pacto da graça. É o que diz, muito bem, resume e explica o nosso catecismo. Então, a oração, a pregação, os sacramentos, eles são os meios de, e a comunhão dos santos, né, são os meios de graça pelos quais nós recebemos essas bênçãos espirituais. E quando a gente fala da pregação, a gente pode incluir também a questão da leitura da palavra, né, meditação dela, mas primariamente a pregação da palavra é esse meio de graça pelo qual nós recebemos e temos aplicado em nós as bênçãos do pacto da graça e as bênçãos de Cristo. É por isso, irmãos, que a igreja precisa chorar, clamar e buscar todas as formas possíveis para, tão logo for possível, em segurança, nós retomarmos o culto. Nada substitui o culto, porque é no culto público, que é até redundante falar assim, culto público presencial, porque todo culto tem que ser, presencial, né? Tem que ser mediante uma santa convocação, com os elementos de culto, e todos os meios de graça. É nesse ambiente pactual do povo de Deus reunido que nós recebemos ordinariamente os meios de graça. Eles também são usufruídos em outros meios, em outras ocasiões, mas ordinária e sumariamente é ali no culto. Então, como pastor, eu diria, como encontramos em Cristo todas as bênçãos necessárias para uma vida piedosa, o como que seria um meio, os meios de graça. E aqui, lá vai mais um cuidado. Com essa resposta, a gente pode jogar abaixo tudo que a gente viu na exposição, porque a gente pode fazer assim, é pelos meios de graça que eu vou, usufruir desse benefício, desse poder, então eu vou aos meios de graça confiando não no Cristo que entregou os meios de graça, mas nos meios de graça. E aí eu chego e falo assim, eu estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo o sermão, eu estou participando da ceia, fui batizado, estou vendo mais batismos, né, e eu continuo fraquejando, né, eu continuo sem experimentar esse poder. E aí vem o ponto, e eu estou falando isso aqui, irmão, por experiência própria, aquela sensação assim, ora, eu estou usando os meios de graça, mas eu estou usando os meios de graça como se os meios de graça fossem o meu Cristo, estou confiando neles. E isso é legalismo. Eu não estou confiando no Cristo que entregou os meios de graça. Então, eu uso dos meios de graça, não confiando nos meios de graça, mas no Cristo e o Espírito desse Cristo que opera por meio deles. Porque eles por si só não têm poder. Então, eu diria isso, pastor, essa pergunta. E é interessante, né, essa colocação que você fez agora no final, porque não raro a gente se depara com alguns crentes que acabam transformando os meios de graça, especialmente os sacramentos, né, como um meio de superstição, né? E aí o indivíduo não vai para a igreja, ele passa o mês inteiro ali, né, negligenciando o dia do Senhor, negligenciando a santa convocação, mas no dia que tem ceia, ele vai para a igreja, né? No dia que tem ceia, ele está lá. E a gente não está falando aqui do irmão idoso, né, que tem uma série de limitações e que se esforça para estar presente ali. Lembrando que nós sabemos, né, que o sacramento por si só, sem a pregação da palavra, ele obviamente é uma santa ordenança do Senhor, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E às vezes os crentes estão negligenciando a pregação, ou um suposto crente, a gente não sabe, né? Mas estão colocando aí nos meios de graça essa característica supersticiosa, exatamente por não entenderem esse aspecto onde Cristo é o fundamento. Exatamente, bom, isso mesmo. Bom, nós vamos então para a nossa última pergunta, antes de nós então passarmos para a pergunta do nosso irmão presbítero Fabrício. A pergunta é a seguinte: como lutar contra pecados recorrentes, levando em conta o poder de Deus que age em nós por meio da nossa união com Cristo? Você falou muito sobre isso, né, no sentido de dizer que em Cristo nós temos o poder para lutar contra o pecado, mas certamente, né, os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui, num certo momento eles podem ter pensado, né, mas
reverendo, eu me encontro frustrado muitas vezes, porque eu sempre caio nesse pecado, né? Eu já tentei muitas vezes, mas eu sempre caio. O que está acontecendo, né? Como é que eu posso lutar levando em conta o poder de Deus que age em mim ante esses pecados que são recorrentes? Pastor, eu diria, é uma excelente pergunta até para esclarecer uma má compreensão que possa se ter. Ao invés de esse ensino trazer mais encorajamento, pode trazer mais desânimo se não for compreendida à luz desse ponto, desse caso que o senhor pontuou. Eu diria então 3 coisas. A primeira, queridos, é que o poder de Deus operar em nós, isso não faz de nós super-homens e super-mulheres, super-crentes. Isso faz de nós pessoas capacitadas e habilitadas. Só que a gente lida com a realidade, os irmãos já devem ter ouvido certamente pelo ensino do pastor, do já e o ainda não. Nós já somos nova criatura, mas ainda não somos o filho que deveríamos ser. Nós já somos filhos de Deus, mas nós ainda seremos filhos de Deus quando nós contemplarmos a Cristo, conforme 1 João 3. Então, nós vivemos nessa tensão do já libertos da condenação do pecado, Romanos 6, mas com ainda a presença do pecado, Romanos 7. Então, por causa disso, nós não vamos virar super-homens e super-mulheres pelo poder de Deus operando em nós, mas nós vamos sim, a expectativa é ter uma santificação progressiva, ser capacitados. Não é de um dia para o outro. E aí vem o segundo ponto, né? Esse como lutar contra pecados recorrentes envolve também o uso dos meios devidos para isso. Porque alguém pode pensar assim, o mau uso dessa verdade que a gente acabou de falar, né? É importante falar isso porque se aos romanos Paulo tinha gente já usando erradamente a justificação pela fé, então uma doutrina dessa também ela pode ser alterada, que é Deus que opera em mim. Então eu vou sentar, vou cruzar os braços e vou aguardar que ele faça. Não, irmãos, ao mesmo tempo que a Escritura enfatiza que Deus opera, ela chama o crente à diligência pactual, a responsabilidade pactual. E aqui, o tempo todo, é a ênfase de qual é a fonte para isso. Qual é a base sobre a qual eu construo a minha santificação. Não é pelo meu conhecimento da lei, não é pela minha força, não é por métodos humanos, não é por qualquer outra possibilidade. A fonte é Cristo, a sua obra, a minha união com Ele. A base é isso. Eu preciso sempre olhar para isso, clamar por isso e ter esse senso disso, para que eu seja resguardado de uma santificação legalista. Porém, a palavra não seria nem porém. E também, do lado desse ponto, eu ouvir a palavra de Deus no tocante aos meios pelos quais eu preciso lutar contra aquele pecado. Então, às vezes, o pecado está recorrente porque a dominação que ele tinha sobre mim, embora não uma dominação senhoril, eu estava agindo como tal, pudesse ser muito grande, e eu não tive uma operação arrebatadora do Senhor. Ele opera em uns dessa forma, em outros ele não opera. Então, possa ser a profundidade que isso estava envolvido na minha alma, possa ser que, embora eu tenha compreensão disso, eu não estou usando os meios devidos para a santificação. Então, agora eu sei que tem o poder de Deus, mas eu vou e não sou diligente, eu não sigo os caminhos das pedras, para poder fazer o que eu tenho que fazer. Então, as respostas para do porquê de pecados recorrentes pode ser várias, irmãos. O ponto é, nós não vamos ser impecáveis, nós não vamos ser super-homens, mas nós vamos ter a base para obedecer. E fazendo o que a Escritura diz que tem que ser feito, buscando no Senhor, a expectativa é a santificação progressiva. Ou seja, aquela fraqueza que você tinha, ela não sumiu depois de um tempo, mas ela está mais, a força dela está menor. E com o tempo você passa a ter mais insensibilidade àquela tentação, né? Aí outros períodos, depois de muitos anos, possa ser que isso se agrave por causa de algum contexto em que seu coração aflorou, e aí você percebe que você não mortificou o pecado. Então a caminhada cristã ela envolve isso. O ponto do nosso estudo não foi 10 passos para a vitória espiritual do nosso pecado, para que ele caia no chão tal qual Davi derrubou Golias. Não. O ponto é a fonte da santificação, para que ela progressivamente nós possamos caminhar de uma forma condizente com a obra de Cristo. Isso é muito legal, essa preocupação do reverendo, né? Até para a gente não cair naquela mentalidade wesleyana, né? Que a gente vai chegar um momento aqui que a gente vai adquirir a perfeição cristã, né? Aquela coisa de eu me tornarei impecável.
Bom, se você tem esse desejo, assim como eu tenho, né, vamos clamar ao Senhor para que volte, né? Ou então a gente vai se encontrar com Ele. Essas são as únicas formas aí. Bom, eu quero compartilhar agora a pergunta do presbítero Fabrício, né, que tem, inclusive, a ver com esse ponto que a gente estava tratando agora por último. Fabrício, ele diz assim: se a nossa santificação não for progressiva, é um indício de que ele não se revelou a nós e não conhecemos e experimentamos o verdadeiro Deus? Ou seja, se a nossa santificação ela não for progressiva, isso é um indício de que, de fato, a gente não conhece a Deus? Ou que o negligenciamos se vamos aos cultos e ouvimos a palavra? Bom, mas acho que, resumindo, a ideia é essa, né? Se a gente não consegue ver progresso na nossa vida, a gente pode dizer que, de fato, nós estamos em apuros, né? E aí a gente tem que realmente rever a natureza da nossa fé? Ótima pergunta, pastor. Presbítero Fabrício, não é isso? Fabrício Salles. Irmãos, uma característica fundamental da santificação, enquanto a justificação, a regeneração, a adoção são atos da livre graça de Deus, a santificação ela é uma obra da livre graça de Deus. É assim que o nosso catecismo bem explica essa verdade da palavra de Deus. Então, uma obra ela envolve continuidade. E não é continuidade na mesma coisa, é uma continuidade progressiva. Então, é daí que vem da santificação progressiva. Quanto mais eu caminho com Cristo, mais espera-se que eu seja parecido com Ele. Alguns sofrem essa santificação progressiva de uma forma mais intensa, essa progressão é mais rápida, mais abrupta, enfim. Outros nem tanto. A questão da pergunta do presbítero Fabrício é importante porque se realmente não há progressão, se o que eu sou ontem, no dia que eu disse que eu me converti, para o que eu sou hoje, 5 anos depois, não teve nenhuma diferença, ou mera diferença externalista, moralista, sem nada significativo, realmente isso é um grande sinal vermelho. Eu não diria taxativamente que essa pessoa pode não ser convertida, porque essas questões elas são complexas e precisam ter outras questões e não nos cabe também, de maneira solta, né, fazer esse tipo de juízo. Porém, irmãos, esse é um grande sinal de que não houve uma verdadeira conversão. Veja, irmãos, especificamente irmão Fabrício, se não há nenhuma mudança, se não há, e é possível, irmãos, é possível, eu já conheci crentes dessa forma, que antes da conversão era de um jeito, você vê a descrição dele, do que ele era, ou você conheceu, e depois, tantos anos, continua a mesma coisa. A única diferença é que antes ele se dizia não crente e agora se diz crente. Então, isso é um alerta bem grande. Porém, querido, pode acontecer sim uma progressão muito paulatina, muito lenta, e isso é fruto dessa segunda opção. A negligência, a displicência, a preguiça. A preguiça, o autor aos Hebreus fala sobre isso, desses crentes que já deveriam ser mestres, mas estão recebendo o beabá do evangelho. Né? Então, assim, o ponto que está ali por trás é a imaturidade. Paulo fala sobre isso, né? Pedro fala muito sobre a diligência. Então, assim, irmão Fabrício, no primeiro momento pode ser sim um sinal de que a pessoa não é nem convertida, não experimentou a obra de Deus nele, se não há progressão. Mas, se existe uma progressão e ela é mais lenta, né, então ali a esperança de uma verdadeira fé, salvação. O que pode ser questionado a pessoa não está levando a vida cristã com a seriedade que deveria levar, e Deus cobrará isso dela. Ela vai ser salva em Cristo, mas o desejo de todo crente no final, quando nós nos apresentarmos diante dele, é entregar as nossas vidas como um emblema da glória dele. O crente que quer glorificar a Deus, ele vai ser o mais diligente possível para isso. Então, eu responderia dessa forma. Bom, acredito que foi muito bom, né? Está sendo muito bom. Eu vou abrir nesse momento, se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade para compartilhar a sua dúvida, tá? Se caso não houver pergunta, eu vou esperar um pouquinho, porque às vezes chega com um pouco de demora, né? Na casa dos irmãos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, compartilhe a sua pergunta. Nós vamos responder mais uma pergunta e aí nós vamos encerrar com uma oração. Vamos ver aqui se há mais alguma pergunta, se há mais alguma dúvida.
Esperar só um pouquinho, reverendo. Caso não surgir nenhuma pergunta aí, nós vamos então encerrar esse momento. Mas eu quero já antecipar, né, antes, se alguém vai mandar alguma pergunta, falar a respeito, foi muito bom, particularmente foi muito bom para mim esse momento, né, de meditação, porque a gente lida com isso o tempo todo, né, no aconselhamento, né, essas dúvidas. E é um risco, né, a gente tornar, por exemplo, o aconselhamento uma coisa legalista, né, onde a ideia de muitas pessoas, e até mesmo de muitas pessoas que acham que estão fazendo aconselhamento bíblico, uma ideia equivocada, de que aconselhamento bíblico é você pegar alguns versículos soltos e sair jogando nas pessoas e exigindo delas um determinado comportamento, né? Quando, na verdade, o aconselhamento bíblico ele passa pela construção de uma ideia, né? Obviamente, uma ideia bíblica, né? Na verdade, o aconselhamento bíblico ele vai destruir as colunas de uma cosmovisão equivocada e reconstruir essas colunas conforme a cosmovisão apresentada na Escritura. E esse conceito, né, que é um conceito bíblico, é bastante importante para a gente entender esse processo. Por isso que se faz necessário aí mais de uma sessão, né, de aconselhamento, para que a gente explique e caminhe com o irmão e mostre como isso pode ser vivenciado. Dependendo, enfim, reverendo, eu quero agradecer. Pode falar. Dependendo, pastor, da situação, eu separo um gabinete de 1 hora só para conversar com a pessoa sobre essa verdade, porque se isso não for corrigido corretamente, isso vai afetar todo o restante do processo de luta, de lida com a questão, e realmente compreender isso é libertador. Compreender isso nos livra de simplismos, nos livra... mostra que também, como o senhor falou, é muito espantalho sobre o aconselhamento bíblico. Mostra para os crentes que, no fundo, quando eles terminam buscando outros meios para lutar com coisas que a Escritura diz que é pecado, e o mundo vai dizer que não é pecado, ela, na verdade, está desconsiderando e desprezando esse poder. Então, isso é basilar e é fundamental. Por isso que eu comecei o estudo falando que uma compreensão correta da santificação é fundamental na nossa luta contra o pecado. E esse é um ponto que, particularmente para mim, foi libertador quando eu conheci e meditei nessa verdade na época do seminário. E cada vez mais o Senhor tem consolado e fortalecido o coração nela. Amém. Amém. Pois, irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe, né? Eu quero agradecer mais uma vez a presença do reverendo Christopher, que aceitou o nosso convite, né? Está aqui sendo um instrumento de Deus aí para nos orientar nessa noite. Reverendo, que Deus te abençoe. Reverendo, a família está crescendo, que Deus continue te abençoando aí, que essa família continue crescendo para a glória de Deus. Amém, pastor. Né? Muito então, obrigado. faz uma oração aí, reverendo. Muito obrigado pela coisa? oportunidade de estar com vocês e obrigado aos irmãos pela atenção de nós caminharmos esse tempo na palavra. Vamos então orar conforme o Senhor. Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor por tua palavra, que não apenas nos revela o que somos, e isso nos desespera, mas também nos traz o consolo do Evangelho, nos traz a força da obra de Cristo pela operação do teu Espírito Santo em nós. Ajuda-nos, Senhor. A tua palavra nos diz que é a tua vontade, em Tessalonicenses 4, a nossa santificação. O Senhor nos diz que por tua própria iniciativa nos deu Cristo, e esse Cristo se tornou a nossa santificação. Não é nada, Senhor, que nós estamos pedindo além daquilo que o Senhor já nos deu por causa da obra de Cristo, do pacto da graça. Por isso nós clamamos, Senhor, opera em nós, opera em mim, no pastor Eliomar e em todo o teu povo que acompanha esse estudo, ao poder da santificação, Senhor. Nos faz viver para a tua glória, mortificando pecados corriqueiros, diários, até mesmo aqueles mais complexos no fundo da nossa alma. Nós oramos, Senhor, pedindo a tua bênção e o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo, eu vou pedir para que você fique só um tempinho aí, eu vou só me despedir dos irmãos aqui, tá? Tá bom. E aí já eu falo contigo, tá bom? Bom, irmãos, como eu falei, né, graças a Deus por termos a oportunidade de trabalhar esse tema, que Deus continue abençoando os irmãos, lembrando que amanhã, na verdade, lembrando não, um aviso agora, né, de um novo aviso, digamos assim, né?
Amanhã, os jovens da nossa igreja, os jovens da UMP e os irmãos da UPH estão convidados a participar de uma conferência que acontecerá na Igreja Presbiteriana Central de Fortaleza. Obviamente que online, né, nós disponibilizaremos o endereço. O reverendo Samuel Ribeiro estará fazendo ali as preleções. Então, nós estamos incentivando os irmãos para que estejam, que participem desse momento. Certamente esperamos em Deus que seja um tempo abençoador, tá bom? Que Deus os abençoe, e sábado estaremos com a programação das demais sociedades. Domingo, Escola Bíblica Dominical, Escola Dominical às 9 horas. Estamos trabalhando o livro do Boyce, estamos no último capítulo, falando a respeito de uma reforma na nossa vida. E à noite continuaremos as pregações na Epístola de Paulo aos Gálatas. Que Deus nos abençoe e nos conduza no nome de Jesus. Amém.